Filipenses, capítulo 2. Eu quero ler com você apenas 3 versículos, do 9 até o 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A exaltação de Deus a respeito de Jesus, seu Filho, é de uma forma soberana, não há ninguém igual a Ele. Pelo que também Deus o exaltou de uma forma soberana, e lhe deu um nome que está acima sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Olha isso, dos que estão nos céus, dos que estão na terra, e também, querido, daqueles que estão debaixo da terra. Isso é forte. Um Deus soberano no céu, na terra e embaixo da terra. A Bíblia diz que os mortos irão ressuscitar um dia, e todos eles, querido, inclusive eles, irão se dobrar diante do tribunal de Deus. Amém? Deus, Jesus, Ele é soberano, Ele é Rei e Senhor. No céu, o céu reconhece isso. Na terra, como igreja, nós reconhecemos isso. E embaixo da terra também. Coisa tremenda, que Deus maravilhoso. E o verso 11 eu termino dizendo: e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor. Grave isso, querido, é muito importante. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem disse que Jesus é soberano, Rei e Senhor? O Pai. Quando nós reconhecemos isso, nós exaltamos o Pai através do Filho. Amém, queridos? Vamos orar. Querido Deus, amado Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Obrigado porque a Tua bondade se manifesta todos os dias na nossa vida. Nos perdoe porque muitas vezes não temos discernido e não temos falado, ó Pai, expressado com as nossas palavras o quanto o Senhor tem sido bom. Muitas coisas acontecem de uma forma repetitiva na nossa vida. Nós respiramos a todo momento, nós enxergamos, nós temos todas as nossas necessidades supridas, e por isso acontecer repetidamente todos os dias, nós nos esquecemos de dizer que o Senhor é bom. Eu elevo os meus olhos até o Senhor e digo que o Senhor é muito bom. Esta igreja reconhece que o Senhor é muito bom. E estar aqui, Pai, é a bondade do Senhor. Bondade porque nós podemos ouvir a Tua voz, e se há alguma coisa em nós que não tem a ver com aquilo que o Teu reino há de manifestar em nós e através de nós, retire, Papai. Nós estamos sim vivendo essa obra maravilhosa da santificação através do Seu Santo Espírito. Por isso lapida, Papai. Pode ser a pedra mais bruta, eu sei que o Senhor pode transformar essa pedra em algo muito precioso. Faz isso, nós estamos disponíveis, sensíveis, para que o Senhor possa agir conforme a Tua vontade. Fale conosco em nome de Jesus, e todo que crê, diga amém e graças a Deus. Querida igreja, amado irmão, pela manhã nós iniciamos a mensagem dizendo que tudo aquilo que nós não reconhecemos, nós não celebramos. Vou dizer novamente, aquilo que nós não reconhecemos, dificilmente nós iremos celebrar. Quando nós olhamos para a nossa própria casa, e nós temos visto muitas relações conjugais, e glória a Deus, porque Deus tem restaurado muitas delas nesse lugar, mas é difícil quando o casal, o marido não reconhece a esposa, ou a esposa não reconhece o marido. Quando nós não reconhecemos a autoridade de um ou a autoridade de outro, quando nós não reconhecemos a importância de um e a importância de outro, nós não iremos celebrar o casamento. Eu estou te dando um exemplo. Tudo aquilo que nós reconhecemos, nós celebramos.
Quando nós olhamos para o nosso cônjuge, nós somos gratos a Deus pelo cônjuge, pelos filhos, pela família, pela igreja, nós celebramos. Nós não temos palavras, querido, de discórdia, de desunião. Pelo contrário, nós somos gratos pela união, nós somos gratos por estar perto, nós somos gratos por conviver. Quando nós reconhecemos, nós celebramos. Isso é uma lei, isso é um princípio no reino de Deus. Eu não sei se você sabe, querido, mas no reino espiritual existem princípios, palavras que Deus ordenou que são imutáveis. Quando você olha, querido, para a sua própria vida, eu não sei se você já sentiu isso antes, mas às vezes nós nos perguntamos, eu já me perguntei muitas vezes isso no passado. Por que Deus, na sua infinita bondade, resolveu escolher você? Talvez, querido, você possa ter muito menos do que muitos outros, mas é Deus que te escolheu, e é você que Deus vai usar. Diz amém. Amém, querido? Um dos fatos, querido, uma das verdades que faz Deus te usar, é que no reino espiritual existe uma ordenança de Deus dizendo que a terra Ele entregou aos homens. Deus poderia fazer tudo? Claro que Ele poderia, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é dono de tudo, Ele tem o senhorio no céu, na terra, até embaixo da terra. Mas a terra, a Bíblia diz que Ele entregou aos homens. E desde o princípio foi assim. Para o primeiro homem, Ele disse, governe, domine. Para mim e para você é a mesma palavra, igreja, domine, governe, estabeleça a vontade de Deus aqui. Por quê? Porque o princípio espiritual diz que a terra vai ser reinada, dominada pelos homens cheias ou cheios do Espírito Santo. Você crê nisso, amado? O domínio está nas tuas mãos, diz amém. Amém, o governo está nas tuas mãos. É você que Deus vai usar, meu irmão. Diga para o teu irmão, para a tua irmã, é você que Deus vai usar, querido. Em nome de Jesus, é você. Amém. Isso é uma palavra de Deus e ela é imutável, ela não muda. Assim como essa lei, a lei do reconhecimento, é um princípio de Deus. Aquilo que eu reconheço é o que eu vou exaltar. Se eu reconheço Deus como Senhor, e você vai ver, querido, que reconhecer Jesus como Senhor faz toda a diferença. É o mesmo que você dissesse no mundo espiritual, que Jesus é o Senhor, porque a palavra Senhor vem lá do original de um título de nobreza. A palavra Senhor era dada somente aos nobres, aqueles que eram reis. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, é o mesmo que você dissesse, Ele é rei. Ele tem o domínio na mão dele. Ele tem o governo na mão dele. É Ele que reina. E se você olhar a palavra de Deus e se atentar para ela em Filipenses, você vai dizer, Ele é rei onde? Ele é rei no céu. Ele é rei na terra. Ele é rei embaixo da terra. Ele é rei de tudo, querido. Ele é Senhor. O senhorio de Deus é algo, querido, que você deve ter essa convicção dentro de você e de uma forma imutável. Ao ponto, querido, de olhar para Ele, todas as vezes que você se encontrar com Ele, não ter dúvida de como você vai chamá-lo. Ele é Jesus, o meu Senhor. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O meu Senhor. Quando você diz isso, você está dizendo, Ele é o meu dono, Ele é o meu rei, Ele tem o governo da minha vida. Não tem nada que domine, como o salmista disse no Salmo 119, a iniquidade não vai dominar aqueles que têm a revelação da palavra de Deus. Aqueles que têm a luz, a instrução, pode ser o mais simples, mas ele tem um entendimento em Deus, ele sabe, os demônios não vão governar. Ai, diz amém, querido. As trevas não irão ter o domínio da minha vida. Satanás não terá o domínio da tua vida. Quem tem o senhorio da tua vida? Jesus Cristo, o Senhor. Diga, Jesus Cristo é o meu Senhor. Diga para o teu irmão, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aleluia. Quando nós reconhecemos isso, nós celebramos. Sem reconhecer que Jesus é Senhor, dificilmente você vai celebrar
ou você vai dizer a Ele quem verdadeiramente Ele é. Há vários textos bíblicos que confirmam isso. Aliás, no primeiro encontro que o homem tem com o Senhor, eu estou falando, querido, desse período, estou falando desse momento de graça de Deus, dessa dispensação onde a cruz de Cristo te encontra e muda a tua vida. O antes da cruz e o depois da cruz. Romanos 10:9 diz que para o homem ser salvo, o homem precisa primeiro fazer o quê? Reconhecer Jesus como Senhor. É o começo da nossa jornada, é o começo do nosso nascimento. Quando é que eu nasci de novo? Quando eu reconheci, através de palavra, dizendo que Jesus Cristo é Senhor. Olha que coisa poderosa. No mundo espiritual, um homem cego, um homem sem conhecimento, um homem que se achava independente, e hoje nós sabemos, nós somos totalmente dependentes, nós vínhamos caminhando, perdidos, Jesus nos encontrou, e no primeiro encontro, o que foi preciso dizer para ele para ser salvo? Tu és o meu Senhor. Se você ler Romanos 10:9, você vai ver. Se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor, e com o teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então o primeiro passo, querido, quando nós saímos das trevas para a luz, quando a porta se abre, é reconhecer o senhorio de Cristo. Jesus é o meu, Jesus é o meu. Querido, nós estávamos aqui agora há pouco, alguns instantes dizendo, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. E nós ficamos aqui repetindo muitas vezes, porque verdadeiramente Ele é bom. E agora nós vamos repetir muitas vezes que Ele é o meu Senhor. Amém, querido? Você vai sair daqui com essa verdade hoje. Ele é bom e Ele é o meu Senhor. Diga para a pessoa que está do teu lado, Jesus é bom e é o teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então o início da nossa caminhada, homem bendito, mulher cheia do Espírito, é reconhecer que Jesus é Senhor. Romanos 10:9. Se você tiver que dizer algo para alguém que está perdido, desorientado, que a família quase que se separando, querido, a primeira coisa que você deve dizer é: reconheça que Ele é Senhor. Reconheça que Jesus é Senhor. Para o enfermo, se você vai orar para o enfermo, antes de orar pela cura, é dizer: reconhece, meu irmão, que Jesus é Senhor. Reconhece que Ele pode te curar. Reconhece que Ele pode mudar a tua história. Reconhece que Ele pode te tirar desse lugar. Reconhece que Ele pode mudar a tua casa. Reconhece que Ele pode ir lá na tua casa sem você estar presente, porque Ele é onipresente. Reconhece que Ele é Senhor, que o domínio dEle é no céu, que o domínio dEle é na terra, que o domínio dEle é embaixo da terra. É por isso que o Lázaro ressuscitou, querido. Ele deu ordem para um homem que já estava debaixo da terra. E debaixo da terra também se reconhece quem é o senhorio. Jesus Cristo é Senhor. Amado, guarde isso. Se você tem que dizer algo para alguém que precisa muito do Senhor, muito de Jesus, algo que parece ser simples para você, no dizer, no cotidiano de todas as vezes você dizer, Jesus, Tu és o meu Senhor, é muito difícil para eles dizerem. Eu não sei se você sabe, querido, mas as heresias, as seitas que se tem, inclusive o islamismo, a religião muçulmana, Maomé, querido, ele diz que Jesus Cristo é mestre. Ele não nega a existência de Jesus, mas ele diz que Jesus é profeta, que Jesus é mestre. Muitas religiões, seitas, até os demônios, querido, muitas vezes se puder negar o senhorio, porque eles detestam dizer que Ele é Senhor. Então eles dizem, Ele é um mestre, Ele é um profeta. Mas tem diferença? Tem muita diferença. Mas Ele não foi profeta? Claro que foi profeta. Ele ensinou a muitos, muitos. Mas profeta, querido, até o inimigo reconhece. Até os homens da multidão e aqueles que queriam de alguma forma fazer com que Jesus caísse, eles chamavam Ele de mestre, de profeta, mas não chamavam de Senhor. Eles entendiam, talvez mais do que nós, o que é a palavra
Senhor. Eles sabiam, se eles dissessem Senhor, eles estariam chamando ele de dono deles. E se há algo que eles diziam que ele não era, era rei. Eles não reconheciam, a religião não reconhecia. O judeu, o ortodoxo, o tradicional, ainda hoje não reconhece. O portão dourado, querido, está lá fechado, esperando o rei entrar. Para nós o rei já entrou. Ai, querido, para nós o rei já entrou. Amém, amado? Ele já está aqui, já está no nosso meio. Ele veio e venceu a morte. E ele é rei, porque o Pai, o próprio Pai, de uma forma soberana, exaltou e disse: o meu filho é rei. O meu filho é Senhor. No céu, tem alguma dúvida? Não, o céu todo se curva. E na terra, tem homens que não reconhecem, mas tem muitos. Eu posso dizer que a maioria da humanidade não reconhece Ele como Senhor. Por isso a importância, querido, de você dar valor. É bondade de Deus. Os seus olhos terem abertos para reconhecer: Jesus é o meu dono. Jesus é o meu rei. Jesus é o meu Senhor. Querido, você vai ver em exemplos bíblicos hoje o quanto isso é importante no mundo espiritual, quando você diz: Jesus é o meu Senhor e Ele está comigo. O reino espiritual se move de maneira diferente. Ele é mestre, ele também é mestre. Ele ensinou a muitos, Ele tem unção sacerdotal sobre ele, ele é o sumo sacerdote. Está sobre ele também essa verdade. Mas acima de tudo ele é Senhor. Se há um título, querido, que o céu, ele olha e diz: não, ele reconhece, ela reconhece, é que ele é Senhor. O primeiro passo para abrir a porta, para entrar, é reconhecer que Jesus é Senhor. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 16, depois você pode ler, querido. Em Mateus 16, é uma mensagem, querido, que muitas vezes você já leu. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem eles dizem que eu sou? Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos. Quem a multidão, ele estava cercado de homens, de mulheres, e ele ali no meio daquela multidão, ele olha para os seus discípulos e ele pergunta: quem eles dizem que eu sou? E eles disseram: eles estão dizendo que você é um profeta. A multidão, você sabe que a multidão não tem compromisso com ele, né? A multidão quer milagres. Mas nós reconhecemos Ele como Senhor. Sem Ele nós não vivemos. Amém, queridos? A multidão dizia que Ele era um profeta. Os discípulos disseram: olha, eles estão dizendo que você pode ser João Batista, pode ser Elias, pode ser Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. Eles estão dizendo que você é um profeta. Jesus não ficou satisfeito com aquela resposta. Tanto é que Jesus pergunta para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? Me importa saber de vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro foi o primeiro a responder, né? Ele levantou a mão falando: mas eu sei quem você é. Tu és o Cristo. Tu és o Senhor. Tu és o Filho do Deus vivo. Quando ele reconheceu isso, querido, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou: mas Pedro, isso aí não foi carne e sangue que te revelou, não. O que Pedro disse para ele? Tu és Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele disse isso, querido, o que parecia comum para muitos, não era. A multidão reconhecia ele como mestre, como um profeta, como um rabi, que eles estavam acostumados a conviver. Mas Senhor é algo que somente o coração revela com os olhos abertos. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Então sobre ti eu vou constituir a minha igreja. A partir de mim, que sou a pedra principal, e você, fragmento de rocha. Eu vou fazer de você igreja. E de todos que se ajuntaram a você. E as portas do inferno não vai prevalecer contra essa igreja. Aí diz amém, querido. E aquilo que você ligar no céu, da terra será ligado no céu, e do céu será ligado na terra. Começou como? Um reconhecimento de quem Jesus era. Querido, isso é poderoso. A sua salvação começou como? Reconhecendo Ele como Senhor.
A igreja foi constituída a partir de quê? Um reconhecimento de quem Jesus é, Senhor. Amém, querido? Diga, Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém, querido? Diga, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família e dessa igreja. Amém, querido? Ele é o nosso Senhor. Há textos bíblicos que eu queria te apresentar, de pessoas, querido, que não reconheceram Ele como Senhor. Quer ver um exemplo? Vai até Lucas 18. Lucas 18. Jesus, Tu és o nosso Senhor. Aleluia. Você vai ver, querido, que depois que você reconhece isso, a tua oração ela se torna muito mais eficaz. Aleluia. Você vai orar da maneira certa, meu irmão. Em nome de Jesus. Ó, a história do jovem rico, você conhece? Eu creio que a maioria sim. Lucas, verso 18 do mesmo capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre. Do que o moço chama ele? Parece que não tem nada de errado, né, querido? Mas tem uma enorme diferença. E perguntou-lhe um dos príncipes, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que você está me chamando de bom? Ele quis caprichar, né, querido? Ele quis dizer: não, você não é só mestre, você é bom. Mas não era isso que Jesus queria ouvir, querido. Jesus é Senhor, amado. Ai, diga de novo: Jesus é Senhor. Ele tentou dizer: Ele é bom, viu? Você é melhor do que todos os mestres, bom mestre. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse o moço, rico e religioso, olha o que ele responde: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Verso 22, e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto você tem, reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois você vem e me faz Senhor da tua vida. A Bíblia diz que ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque ele tinha um outro senhorio. Ele era muito rico. Havia um senhorio sobre a vida desse jovem. Ele era religioso, ele era temente, ele certamente ouviu a respeito de todas as leis judaicas que existiam, mas existia uma área da vida dele, que é como o salmista diz no Salmo 119, uma área que tinha o senhorio. As finanças ocupavam o lugar de senhor na vida dele. E é exatamente esse lugar de senhorio que Jesus quer ocupar. Diz amém, querido. Ai, pastor, eu vou ter que vender tudo que tenho? Não, querido, fica calmo, né? Senão daqui a pouco você vai saindo. Não, fica na bênção, fica calmo. No caso dele, era o dinheiro. Ele fazia do dinheiro o seu senhor. Não existe um outro senhor. Aliás, querido, é impossível servir a dois senhores. Quem é o teu Senhor, Filadélfia? Quem é o teu Senhor, Filadélfia? Quem é o teu Senhor, meu irmão? Quem é o teu Senhor? Diga: Jesus é o meu Senhor. Amém, querido? Ele chamou Jesus de quê? Mestre. Rabi. Homem que ensina as coisas do reino. Líder religioso. Menos Senhor. O senhorio da vida desse homem já era ocupado. Ai, Jesus, seja Senhor em todas as áreas da nossa vida. Amém, querido? Que não haja nenhum lugar para outro senhorio a não ser o senhorio de Cristo na tua vida. João 8, abra lá, João 8. Ele é bom, querido, ele é maravilhoso. João capítulo 8. A passagem também é conhecida, mas agora com olhos abertos, querido, você vai entender melhor ainda. João 8,
A passagem da mulher adúltera. Olha o que diz o texto. João capítulo 8, do 1 ao 11. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pondo no meio, disseram: Mestre. Do que chamaram os escribas e fariseus? Chamaram Jesus? Mestre. Esta mulher foi apanhada no seu próprio adultério. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, querido, tentando para que o tivessem do que o acusar. Jesus não era senhor deles. Para eles, Jesus era um mestre, como muitos que haviam em Israel. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, ele endireitou e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E olha a resposta dela. E ela disse: ninguém, Senhor. Quem é que te acusou, mulher? Ninguém, Senhor. Ninguém, meu rei. Ninguém, meu dono. Ninguém, meu salvador. Ninguém, meu resgatador. Ninguém. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e já não peques mais. Os escribas chamavam ele de mestre. Querido, todas as anotações que você vai ver, biblicamente falando, de escriba e fariseu, se reverenciando a ele, é no máximo dizendo que ele é um rabi, um mestre. Mas a igreja, querido, aqueles que foram salvos do adultério, como essa mulher foi, reconheciam ele como Senhor. Ah, querido, o senhorio de Cristo é maravilhoso. Ele não tem fim. Quer ver uma outra passagem poderosa? Mateus 26. Vá até lá. Ó, estou na última ceia. Estou na última ceia. Jesus está prestes a ser preso, sentenciado, morto, e ele vai ressuscitar no terceiro dia. Mas nesse dia ele está na mesa com os seus, com os discípulos. Você vai ver que o clima aqui vai ficar tenso, viu, querido? Mateus 26. Você encontrou? Mateus 26, do verso 21 até o 25. Verso 21. Enquanto eles comiam, percebe, a última ceia com seus discípulos. Enquanto eles já estavam comendo, eu penso que já havia consagrado o alimento, orado, abençoado, e eles estão comendo. Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Pensa no clima, querido. Está todo mundo comendo, está todo mundo ali na última ceia. E Jesus resolve dizer: um de vocês há de me trair. Eles entristeceram-se muito. Começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? O que eles disseram? Porventura sou eu, Senhor? Amado, eu penso que o Pedro estava do outro lado da mesa. E ele olha, entristecido, diz a palavra de Deus. O João está do lado de Jesus. E o Pedro vai olhar para João e dizer: pergunta para ele se sou eu. Sou eu, Senhor. E eu penso que Jesus vai dizer: não. E o Pedro vai: ai, glória a Deus. O João está do lado e está até reclinando a cabeça, né, querido? Porque ele era o discípulo que mais amava, mas ali ele está triste. E ele vai perguntar: Senhor, sou eu?
Ele pergunta de que forma? Senhor, sou eu? A Bíblia diz que todos os discípulos perguntaram: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Vamos continuar? Verso 23, e ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse é o que há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Que coisa terrível. E aí o verso 25, querido, o Judas, o que iria trair, disse: porventura sou eu, Rabi? O que Judas vai dizer para ele? Porventura, será que sou eu, mestre? Todos perguntaram para eles de uma forma onde eles reconheciam que ele era: Senhor, sou eu. Senhor, sou eu. Mas Judas vai dizer: mestre. Quem Jesus é para você, meu irmão? O que significa a palavra Senhor? Rei, soberano. O governo está na mão dele. Pastor, se ele disser para essa enfermidade sair, ela vai sair porque ele é. Pastor, se eu estiver de frente com uma porta que não quer abrir, e ainda que tenha uma legião de demônios do outro lado, porque é isso que acontece no mundo espiritual, tem portas, querido, que você não consegue abrir, porque os demônios estão impedindo, as circunstâncias estão impedindo, existem várias coisas do outro lado, uma força das trevas tentando impedir o teu êxito, a tua vitória. Mas se o Senhor, quem? Der uma ordem, porta abre. Se o Senhor der uma ordem, percebe, querido, que a tua oração pode ser: Jesus, tu és o meu Senhor. E se o Senhor der uma ordem para essa porta, ela vai abrir, e os demônios não irão deter, as circunstâncias não irão deter, os homens, pode se juntar um exército, eles não irão deter, porque tu és Senhor. Aleluia, se é para ele, aplauda mesmo. Aleluia. Pastor, o mundo espiritual reconhece que ele é Senhor? Reconhece. Os demônios sabem que ele é Senhor? Sabe. Mas por que muita coisa não acontece na nossa vida? Porque eu e você, querido, é que não reconhecemos. Porque se eu reconheço, eu sou igreja, eu entro em concordância com os meus irmãos, eu digo: céu, venha, se estabeleça na minha vida, Rei, tu és Senhor, para mudar essa situação, o reino das trevas reconhece. Se você ler, querida, a passagem do Gadareno, lembra-se do endemoniado Gadareno? Querida, aquele era um homem que ninguém queria cruzar. Ele morava em cemitério, diz o texto. Ele tinha uma legião de demônios, querido, que deixava ele tão forte, querido, humanamente falando, que nada podia detê-lo. Cadeias não podiam, algemas não podiam. Ele destruía tudo. Ele andava pelas ruas se cortando. Ele era uma figura horrível, querido. Ninguém queria cruzar com aquele homem. Ele andava nu. Ele tinha seu corpo todo marcado, querido, pela prisão que havia nele. Mas quando ele se encontrou com Jesus, a Bíblia diz que os próprios demônios que haviam nele reconheceu: ele é Jesus Senhor, ele é o Filho de Deus, aquele homem é o Senhor. E os demônios disseram: nos permita sair dele. Olha o que os demônios vão dizer: Senhor, nos permita sair dele e ir para essa manada de porcos. E o que Jesus vai dizer? Saiam. Eu amo isso, querido. A autoridade do Senhor. Saiam. Saiam dele.
saiam dele. Querido, Jesus não ficou perguntando quantos anos você está cativo. Jesus não ficou perguntando onde você mora. Jesus simplesmente, querido, fez com que o seu senhorio fosse reconhecido. E os demônios sabem quem ele é, assim como os demônios sabem quem você é. Em nome de Jesus, você é filho de Deus, querido. Você tem Jesus na sua vida, e o reino das trevas não resistirão você, porque Cristo mora em nós. Você crê nisso, querido? Há poder naqueles que são do Senhor. Que poder é esse? Do senhorio de Cristo. Que força é essa que te mantém de pé, querido? O senhorio de Cristo. Quem é que garante vitória amanhã? O senhorio de Cristo. Quem é que me garante bom êxito naquilo que nós estamos sonhando, planejando? O senhorio de Cristo. Quem que garante que essa porta não vai fechar? O senhorio de Cristo. Quem que garante que o recurso vai chegar para aquele templo? O senhorio de Cristo. Quem é que garante o Donizete sendo curado enquanto nós oramos? O senhorio de Cristo. Quem é que garante, pastor, que eu vou ser feliz? O senhorio de Cristo, porque Ele determinou no senhorio dEle que você será muito bem sucedido nessa terra. É o senhorio dEle, querido. É o senhorio dEle. Aleluia. O que Ele não pode ser para você é uma religião. Aí estou aprendendo tanto. Glória a Deus pelos ensinamentos. Mas tem praticado? O que Ele não pode ser, querido, para mim, para você, é apenas um mentor. Mas Ele não ensina? Claro, Ele é meu guia. Aliás, até a sabedoria pediu conselho para Ele. Mas se há algo que eu vou dizer dEle, Tu és Senhor. Ele é filho? Ele é filho, mas não é porque Ele é filho que eu vou dizer: filho, me ajuda. Você entende isso, querido? Nós reconhecemos a grandeza de quem Ele é. Para que isso seja verdade, tem que nascer dentro. O senhorio de Cristo nasce dentro, querido. Diga para o teu irmão: o senhorio de Cristo nasce dentro. Quando nós temos essa certeza, a nossa oração muda. Eu olho para a circunstância, eu olho para o gigante. Querido, você olha para quem você quiser e você vai ver que é menor do que o Senhor. Tem pessoas que dizem que o problema é maior. Querido, mas de montão. Elas vêm aqui e dizem: pastor, você não sabe como é que está a minha vida. Mas tem um gigante, mas tem um problema. E eu fico só ouvindo, querido, para no final dizer: não, tem tudo isso aí mesmo, é verdade, é grande, mas olha para esse lado aqui. E aí eu oro, querido, para que a visão delas se abram e elas possam dizer que o que está aqui é maior do que está ali. Se o Senhor é por nós, você sabe disso. Se o Senhor é por nós, pronto. Diante da circunstância, isso é contra, mas se Ele é por mim, quem é isso aqui para ser contra mim? O que é isso? Lei do reconhecimento, o senhorio de Cristo. Se Ele dá uma ordem, quem há de deter? Quem há de cessar esse amor que Deus tem na nossa vida? Profundidade, largura, comprimento. O Paulo diz: ou alguma outra criatura. O que é capaz de apagar o senhorio de Cristo da nossa vida? Querido, você entende que andar debaixo dessa verdade faz toda a diferença na nossa vida? É parar de frente do inimigo e dizer para ele: não, você vai ter que sair. Porque ele é teimoso, né? Ele fica ao redor e tem hora que ele planta lá e o capeta diz: você não vai passar. Mas quem disse que eu não vou passar? Eu vou passar, e se você ficar, eu vou pisar na sua cabeça.
Você sabe, querido, que eu não fico por aí procurando demônio para pisar na cabeça, viu? Eu estou bem resolvido. Mas se ele ficar, eu vou pisar. Eu vou dizer de novo. Eu não fico procurando demônio para pisar na cabeça dele. Porque tem gente que é tão espiritual que fala, ai, na hora que eu achar um. Eu piso, hein, pastor? Tá, ok, você quer procurar, procura. Mas eu estou em rumo da vitória, querido. Vou lá ficar procurando demônio. Ai, você não sabe como é que ele é? Nem quero saber. Eu sei que se ele ficar, ele vai ter que sair. Aí diz amém, querido. Se ele estiver no teu caminho, ele vai ter que sair. Querido, eu estou vendo você forte. Eu estou dizendo o que eu estou vendo. Se ele estiver no teu caminho, ele vai ter que sair. Em nome de Jesus. Diz para o teu irmão, se essa entidade, se essa potestade, se um exército se levantar contra você e se colocar no teu caminho, eles terão que sair. Porque o Senhor é com você. Quem será contra você? Aleluia. Oh, maravilhoso. Jesus Cristo é o meu. Jesus Cristo é o teu. Aleluia.